Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta Como Deus vê o pecado sexual. Today I'm going to handle something very, very critical to the church. Eu hoje vou lidar com algo muito crítico para a igreja. If you will catch this one, Se você entender isto, then you begin a mighty walk towards the rapture of the church. então você começará uma poderosíssima caminhada em direção ao arrebatamento da igreja. How does God look at sexual sin? Como Deus vê o pecado sexual? And as I bring this teaching before you, E enquanto eu trago esse ensinamento diante de vocês, if you are a servant of the Lord, eu quero que você, se você for um servo do Senhor, aspect, your dimension of this teaching, que você olhe para o seu aspecto, a tua dimensão deste ensinamento. congregation, Se você é um membro da I want congregação, you also to take your portion eu of this. também quero que você pegue a tua porção disso. If you are an overseer of a group of churches, Se você é o responsável por um grupo de igrejas, also take your portion. também pegue a sua porção. And many other dimensions, the children, the youth. E também em muitas outras dimensões, as crianças, os jovens. 2 Samuel chapter 11. O livro de 2 Samuel capítulo So 11, you can be able to understand how God looks at sexual sin. para que você seja capaz de entender como Deus vê o pecado sexual. Let us read 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 15. Vamos ler 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1 ao 15. The Lord sent Nathan to David. O Senhor enviou Natã a Davi. He came to him. He said, there were two men in a certain town. E ao chegar, ele disse: 2 homens viviam numa cidade. One rich and the other poor. Um era rico e o outro pobre. The rich man had a very large number of sheep and cattle, O homem rico possuía muitas ovelhas e bois. but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. Mas o homem pobre nada tinha senão uma cordeirinha que ele havia comprado. He raised it and it grew up with him and his children. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. David burned with anger against the man Então Davi encheu-se de ira contra o homem and said to Nathan, e disse a Natã: as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isto merece a morte. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Then Nathan said to David, Então Natã disse a Davi: you are the man. Você é esse homem. This is what the Lord, the God of Israel says. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: I anointed you king over Israel.
and I delivered you from the hand of Saul. Eu te ungi rei de Israel e livrei-te das mãos de Saul. kutokana na mkono wa Sauli. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. Nilikupa Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. I gave you the house of Israel and Judah. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. If all that had not been enough, had been too little, I would have given you even more. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais If ainda. you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes, Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? you struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Him with the sword of the Ammonites. ulimuua kwa upanga Você o wa matou Waamoni. com a espada dos Amonistas. Na anasema katika mstari Versículo wa 10. Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Basi Por isso, kwa hiyo, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua He mulher. says, this is what the Lord says. That is Nathan speaking to David. mstari wa Versículo 11 diz: Assim diz o Senhor. Isto é Natã falando com Davi. Nathani anayemnenea Daudi. Out of your own household, I'm going to bring calamity upon you before your very eyes. I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. You did it in secret, but I will do this in broad daylight before all Israel. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. wazi mbele ya Israeli yote. Verse 13 it says, Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Mstari wa Versículo 13 diz: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. dhidi ya Bwana. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o teu pecado. Você não morrerá. But because by doing this you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor diante dos olhos dos seus inimigos, o seu filho morrerá. Kwako atakufa. Listen to me very carefully. Nisikize kwa Ouçam-me makini sana. muito I want you, cuidadosamente. first of all, to understand one thing. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam uma coisa: Every time there is sexual sin, Kwamba que kila toda mara vez que há pecado sexual, na ngono, the Lord always will punish. o Senhor sempre irá punir. There will always be a punishment on sexual sin. Sempre haverá punição para o pecado sexual. sherati na ngono. I want you to look at one thing here today. Eu quero que vocês olhem para uma coisa aqui hoje. David was not an ordinary servant of the Lord. Davi não era um servo comum, normal do He was Senhor. called by God and anointed by the Lord. Davi foi chamado pelo Senhor e ungido pelo Senhor. And when David was called by the Lord, E quando Davi foi chamado pelo he Senhor, was given several levels of anointing. ele recebeu vários níveis de unção. Look at how the Lord raised David up. Então, quando o Senhor levantou Davi, Saul was not doing things right, even replaced Saul with David. quando Saul não estava fazendo as coisas corretamente, ele o substituiu por David Davi. was not an ordinary servant. Davi não era um servo comum. And the Lord was speaking with David. E o Senhor estava falando com Davi. But when
David fell to sexual sin, Mas quando Davi caiu no pecado sexual, na usherati, the Lord God, o Senhor Deus, God, in view of the gravity of sexual sin, o Senhor Deus, diante da gravidade do pecado sexual, the Lord God shut down the door of communication to David. o Senhor Deus fechou a porta de comunicação com Davi. Very long time, more than a year, he never spoke a word to David. Por muito tempo, por mais de um ano, ele não falou uma única palavra com Davi. Listen to me, precious people. Ouça-me, povo precioso. I know that many things can happen to you. Eu sei que muitas coisas podem acontecer com você. Your husband can die. Talvez o seu marido possa morrer. Maybe you have no husband. Talvez você não tenha um marido. Maybe you have no wife. Talvez você não tenha esposa. Maybe you have no job. Talvez você não tenha trabalho. Maybe your family children are always sick. Talvez a tua família e filhos estejam sempre doentes. You are serving God under a lot of difficulty. Talvez você esteja servindo ao Senhor em meio a muita dificuldade. Rejected by family, Talvez você tenha sido rejeitado pela família, by workmates, rejeitado pelos colegas de trabalho, rejected by the world. rejeitado pelo mundo. And the only thing you are left with, E a única coisa que te restou, Jehovah God, your maker. Jeová Deus, o teu Criador. So you begin to understand the weight of sexual sin. Então você começa a entender o peso do pecado sexual. Because of sexual sin, Por causa do pecado sexual, usherati na ngono. Jehovah God can close the door on you. o Senhor Deus pode fechar a porta para você. The only one you are left with. O único que te restou. You see here that he closes the door on David. Você vê que ele fecha a porta para Davi. Jehovah God, your maker. Jeová Deus, o teu Criador. Everything has rejected you. Mesmo quando todos te rejeitaram, Always does not reject you. Ele é o único que nunca te When it rejeita. comes to sexual sin, Mas quando se trata de pecado sexual, now able to shut the door on you. Ele é capaz de fechar a porta para você. Gravity of sexual sin. Você está vendo a gravidade do pecado sexual? And the second thing I want to bring to your attention, A segunda coisa que eu quero trazer à tua atenção that sexual sin é que pecado sexual always lead to death. vai sempre levar à morte. You heard the way he talked to David. Mulisikia A vile forma alinenea como ele falou com God Davi. has taken away your sins. akasema kwamba Sim, Bwana Deus amechukua tirou dhambi o zako. teu You are pecado. not going to die. Você não vai morrer. But because by doing this, you have made the enemies of the Lord to show utter contempt. The son born to this must die. Lakini Mas kwa por sababu que ya você kufanya fez hivi, com que os inimigos do Senhor desprezassem o Senhor? O filho que nasceu de você tem que morrer. Sexual sin will always lead to death. Dhambi O za pecado zinaa sexual vai sempre levar à morte, Either physical death seja morte física or spiritual death. ou morte espiritual. Because spiritual death is the beginning. Porque a morte espiritual é o começo. Then it comes to physical death. E então chega a morte See física. that for all the years, E você vê que por todos os anos, David was precious before the Lord. Davi foi muito precioso diante do Senhor. Then God tells David, O mesmo Deus diz a when Davi: you fell to sexual sin, you step out of my will. quando você caiu em pecado sexual, você saiu fora da minha vontade. Now I am even going to take your wives and have them, your close friends, go about with them. Eu agora vou até pegar a tua esposa e dá-la aos teus amigos mais chegados para dormirem com You ela. feel the pain Você tem que sentir a dor. I feel when I see you fall to sexual sin. A dor que eu sinto quando eu vejo você cair em pecado sexual. Ouça, The worst thing is for you to know that God has closed the door on you. Kitu kibaya essa é zaidi uma ni das kujua coisas kwamba para Mungu você saber que o amefungulia Senhor fecha a Go porta para into the você. book of Judges. Eu quero que agora nós vamos ao livro de Juízes. Judges 16 verses 4 to 25. Juízes 16, do versículo 4 ao 25. Still looking at the gravity of sexual sin to Jehovah God. Ainda olhando a gravidade do pecado sexual para Jeová Judges Deus. 16, Juízes 16,
it says in verse 1. Anasema Ele hivi diz no katika versículo mstari wa 1. kwanza, One day Samson went to Gaza where he saw a prostitute. siku Um moja dia Samsoni Sansão foi a akaenda Gaza e viu ali uma mulher prostituta. And then you see very clearly that he begins to fall in love with this woman. Alafu Então waona você vê wazi desde o kabisa começo kwamba que ele anaanza começou kumpenda a se apaixonar por esta mulher. And you see very clearly here, verse 4, na E waona você vê wazi claramente kabisa aqui no katika versículo mstari wa 4 that sometime later he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. baada que ya ele hayo se apaixonou akampenda por mwanamke aquela mmoja mulher katika no kundi vale la de Sorek, Sorek chamada aliyeitwa Dalila. And listen very carefully, all listeners, what sexual sin will do to you. Nasikizeni Ouça kwa muito kabisa, wasikilizaji cuidadosamente wote, kile ambacho para ver o dhambi que o za zinaa pecado zinafanya sexual faz Verse com 5 vocês. says, the Versículo ruler of the 5. Philistines went to her and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so we may tie him up and subdue him. Mstari wa 5 Versículo 5 diz: Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Each one of us will give you 11 shekels of silver. Nasi Cada kila de mmoja nós wetu dará a você atapokea 13 mia quilos kumi de na moja prata. za fedha. Verse 17. Mstari wa Versículo 17. So he 17. told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazarite set apart to God since birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weakened as the man. Mstari wa Por 17. isso, então ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Verse 20. Then she called Samson, the Philistines are upon you. He woke up from his sleep and thought, I will go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia ele que o Senhor o tinha deixado. Lakini hakujua kwamba Bwana amemwacha. Listen to me, precious listeners. Ouça-me, preciosos ouvintes. If there is anything that will make the Lord leave you, Kama kuna Se há uma coisa que fará com que o Senhor te abandone, sexual sin. é o pecado And sexual. you see that when it comes to sexual sin, E você vê que quando se trata do pecado the sexual, enemy begins by luring Samson again, like David. o inimigo começa então a seduzir Sansão da mesma forma que ele fez com Davi. She began to win him by asking him, what should I do? Where is your strength? Seduzindo, ela começa a conquistá-lo perguntando: o que eu devo fazer? Onde está a tua força? Samson begins to fall in love with this woman. He takes the first step of desire. Você vê que Sansão começa a se apaixonar por essa mulher e ele dá o primeiro passo em direção ao desejo. kwanza ya tamaa mtu. And then after that, you see that now Samson takes it to another level. He begins to reveal to him the secrets of his Christian walk. Alafu sasa E depois disso, você vê que agora Sansão leva para um outro nível. Ele começa então a revelar o segredo da sua caminhada cristã. Reveal to him the secrets of his walk with the Lord. Ele começa a revelar para ele o segredo da sua caminhada com o Senhor. And you see that the Philistines go to this E woman. você vê que os filisteus vão a esta mulher, The kings of the kingdom of os darkness reis do rei das trevas, wa giza. always use sexual sin to approach you. sempre usa o pecado sexual para te abordar. And sexual sin will lure you. E o pecado sexual vai te fascinar. And if you are able to sell into sexual sin, to buy into that, E se você cair no pecado sexual, se você comprar esta ideia, then you reach a place where you are deep in now, então você vai chegar num lugar onde você já se afundou and the Lord will leave you. e o Senhor vai te deixar. That's what we are seeing with David. Foi isso que nós vimos com Davi, And then we are seeing with Samson. então estamos vendo com Sansão. And we see that that is a confirmation of two things we just E mentioned. você vê que isso está de acordo com as duas situações que nós mencionamos. After sexual sin, there is always punishment. Depois do pecado sexual, sempre tem punição. There is always judgment in sexual sin. Sempre há juízo no pecado sexual.
And there is always death in sexual E sin. sempre há morte no pecado sexual. We see already the judgment in verse 20. Nós vemos agora o juízo do versículo The 20. Lord leaves him, O Senhor o deixa. regardless of how tight they were walking with the Lord. Não importa quão chegados eles andavam com o Senhor. Let us look at verse 26. Vamos olhar o versículo 26. You can begin 25b actually. Vamos, to 26. vamos começar no 25b, então no 26. When they stood him among the pillars, Samson said to the servants who held his hands, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." Então fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: "Guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas." Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof, hallelujah, there were about 3,000 men and women watching Samson perform. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, aleluia, vendo Sansão que os divertia. Then Samson prayed to the Lord, "O sovereign Lord, remember me, O God, please strengthen me just once more. Let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes." E Sansão orou ao Senhor: "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos." kwa ajili ya macho yangu mawili. He was already facing the punishment, the judgment of the Lord over sexual sin. They gouged out his eyes. Ele já estava recebendo o castigo, a punição pelo pecado sexual. Eles tiraram seus 2 olhos. Sin will always lead to that. O pecado sexual sempre vai levar a Then isto. Samson reached towards the 2 central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Verse 30, Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than when he lived. Versículo 30 diz: "Que eu morra com os filisteus." Então ele os empurrou ele empurrou as colunas com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E ele morreu. Sexual sin Pecado sexual always lead to death. vai sempre levar à morte. I am making you understand Eu estou fazendo vocês how the entenderem Lord looks at sexual sin. como que o Senhor vê o pecado The sexual. Lord does not look at sexual sin O Senhor não olha para o pecado with the sexual lightness that you see being practiced out here. Na uwepesi desta forma light que você vê que When é it comes praticada to aqui. sexual sin, Quando se trata do pecado the sexual, Lord now is willing to leave you. o Senhor agora deseja te abandonar. Shut the door on you Ele deseja fechar a porta para você and bring death. e trazer I morte. saw him bring death to the baby that David had. Nós vimos ele trazendo morte para o bebê que Davi teve. Now I see him bringing death unto Samson, somebody. E agora nós vemos ele trazendo morte para Sansão também. E você vê que o Senhor os ama Used them mightily e os usou poderosamente para salvar o seu povo. when they encounter sexual sin. Mas quando eles encontraram o pecado The sexual, 2 things that the Lord always brings on sexual sin touches them. as 2 coisas que o Senhor traz do pecado sexual tocou neles. Listen to me, listeners. Ouça-me, ouvintes. Every sexual sin must be punished. Todo pecado sexual tem que ser punido. And every sexual sin must always bring death. E todo pecado sexual sempre tem que trazer Book of morte. Leviticus chapter 20 verse 10. O livro de Levítico, capítulo 20, versículo You 10. can get this one. Se
você entender you will isto, never be the same again. você nunca mais será o mesmo de You will novo. never treat sexual sin as the joke I see being treated in church. Você nunca vai tratar o pecado sexual como uma piada, como eu vejo sendo tratado na And that's igreja. why today I'm emphasizing to you how Jehovah, not how you look at, how Jehovah God looks at sexual sin. É por isso que hoje eu estou enfatizando para você, não como você vê, mas como Jeová Deus vê o pecado sexual. jinsi wewe unavyotazama, lakini jinsi Jehova mwenyewe anavyotazama dhambi za zinaa. The book of Leviticus chapter 20 verse 10. O livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Look at what he says here. Olha o que ele diz aqui. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must be put to death. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser God executados. is speaking death to whoever falls to sexual immorality, sexual sin. Deus decreta a morte a todos os que caírem em imoralidade e em pecado sexual. And he's speaking without confusion, very clearly, E ele está falando sem nenhuma confusão, muito claramente, that whoever commits sexual sin, immorality, que qualquer um que cometer pecado sexual, imoralidade, must be put to death. tem que ser morto. God talking death to man. Deus decreta morte para o homem. God is persistently speaking death to sexual sin. Deus está persistentemente decretando morte ao pecado sexual. Dhambi za uasherati. Why have you smiled at sexual sin? Por que você tem rido do pecado sexual? The book of Proverbs, O livro de Provérbios, Proverbs chapter 6, verses 20 to 35. Provérbios, capítulo 6, versículos do 20 a It 25. says, my son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teaching. Diz, meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Mama yako. You can see he's already talking about the role of parents in even getting out of this sexual sin. Você vê que ele está falando do papel dos pais para livrar do pecado sexual. Katika hizi dhambi za usherati. He says, bind them upon your heart forever. Fasten them around your neck. Ele diz, amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you wake, they will speak to you. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Watazungumza nawe. For these commands are a lamp, this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way of life. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e a correção da disciplina são o caminho que conduz à And it vida. says, keeping you from immoral woman, the immoral woman. Hallelujah. For women, I want you to look at the immoral man. E ele diz, eles o protegerão da mulher imoral. E para as mulheres eu digo, do homem imoral. And you see very clearly that he says, keeping you from the immoral woman and from the smooth tongue of the wayward wife. E você vê claramente aqui que ele diz, eles o protegerão da mulher imoral e da falsa língua da mulher How leviana. God looks at sexual Como sin. Deus olha para o pecado sexual. Dhambi za zinaa na uasherati. He's already telling you to keep away from smooth Ele tongues. já está te avisando para você ficar bem longe da língua mansa. Maneno laini. And he's saying, do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her E ele eyes. diz, não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. The Lord is warning you against sexual lust. O Somebody. Senhor está te alertando contra a cobiça sexual. 26 it says, for the prostitute reduces you to a loaf of bread, and the adulteress preys upon your very life. No 26 ele diz, porque a prostituta te reduz a um mero pedaço de pão e a adúltera te despoja da tua própria vida. Kuinda maisha yako hasa. Now I want you, the women, to look at the man who is a prostitute. Agora eu quero que vocês, mulheres, vejam os homens como esta prostituta. The man
look at the woman that is a prostitute. E o homem olha esta mulher como esta prostituta que ele está falando. And so you see how the Lord looks at sexual sin here. Então você vê como que o Senhor vê o pecado sexual aqui. The prostitute will reduce you to a buffalo, to a loaf. A prostituta vai te reduzir a um mero pedaço de pão. Sexual sin is going to reduce you into a loaf. O pecado sexual vai fazer de você um mero pedaço de pão. What do you see out of a O que loaf? você vê num pedaço de pão? A loaf is made out of yeast. Remember, I have taught on bread without yeast. O pão é feito com fermento. Lembre-se que eu ensinei vocês sobre o pão sem That fermento. is mighty bread. That is holy bread. Eu disse, este é o pão poderoso, este é o pão santo, That is durable bread. este é o pão durável. That is bread that walked them through the wilderness. Este é o pão que os sustentou através do deserto. And now he's saying you are going to be reduced to a mere buffalo E agora ele está dizendo que você vai ser reduzido ao mero pão fermentado, that will rot in a que short vai time. apodrecer em pouco tempo. For the prostitute reduces you to a loaf of bread. Anakugeuza mpaka uwe kama Porque a buffalo. prostituta vai reduzir você ao mero pedaço de pão fermentado. Reducing you to a mere perishable. Vai te reduzir a algo meramente perecível. When he looks at you going to fall to sexual Quando ele sin, vê você caindo no pecado sexual, he's saying death. Deus está vendo morte. You are turned into a mere rot. You are going to start rotting. Você está sendo transformado em algo podre. Você já começa a apodrecer. Buffalo, the loaf of bread with yeast cannot stand so long. Pão com fermento não pode permanecer muito tempo, não dura muito tempo. Surely sexual sin Verdadeiramente, o pecado sexual is death that the devil has wrapped up. He has covered death with something else. O pecado sexual é morte que o diabo embrulhou, cobriu com alguma coisa. But inside is Mas death. dentro tem morte. Please avoid the beauty that you see out there in sexual sin. Por favor, evite a beleza que você vê lá fora no pecado sexual. Don't be captivated by the beauty of her eyes. Não seja capturado pela beleza dos olhos The dela. smooth, the sweet talking. A fala doce. When the devil packages sexual sin to you, he will always make it smooth. Quando o diabo empacotar o pecado sexual para você, ele vai sempre fazer suavemente. And worldly. Manso, doce e The Lord mundano. God is saying, don't be attracted by the beauty of the eyes of sexual Por isso sin. que Jeová Deus está dizendo, não seja atraído pela beleza dos olhos do pecado sexual. And you see it all over E church. você vê isso em toda a igreja. You see the youth church, sexual sin is full there. Você vê na igreja dos jovens, está cheio de pecado sexual lá. You see the adult church, sexual sin is there. You go to the pulpit, Você vê a igreja dos adultos, pecado sexual está lá. Você vê o púlpito, o pecado sexual está lá. this is the day, this is the hour for this church Este é o dia, esta é a hora para esta igreja to know how God looks at sexual sin and separate from this sin. saber como que Deus vê o pecado sexual e separar-se desse pecado. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.